Pronto, agora tá gravando. Então, gente, é porque a aula de hoje vai ser a penúltima do conteúdo do bimestre, tá certo? Deixa eu começar a apresentar aqui para vocês o slide, que fica mais fácil, né, de vocês já irem vendo. Ups, pronto. Vocês já estão vendo aí a apresentação, gente? Já, professora, já. Já? Ótimo. Deixa eu... Uai, o que tá acontecendo aqui? Jesus, não consigo. Não consigo. Pronto, agora deu certo. Porque aqui na minha tela tava aparecendo só eu, não tava vendo o chat, mas não tava vendo nada. Porque eu tinha maximizado aqui. Então, gente, esse é nosso oitavo encontro, né? E a gente já tá concluindo o conteúdo do segundo bimestre, certo? Hoje, a gente vai ver as substâncias puras. O que elas são, como a gente faz para identificar e essas coisas todas, né? A aula vai ser bem teórica, porque é só uma apresentação, né? É uma apresentação, uma explicação do que são essas substâncias puras. Eu não vou nem passar exercício para a aula de hoje, lista de exercício. Eu vou passar só na próxima semana, porque vou juntar o conteúdo das duas aulas, tá certo? Para colocar na lista de exercício, porque senão fica muita coisa se toda semana a gente colocar a lista de exercício para vocês, né? Então, vou esperar para a próxima aula, tá certo? Então, tá aí. Substâncias puras, basicamente, vocês têm que se lembrar lá da nossas, acho que foi a primeira aula de química que eu expliquei para vocês, né? O que é a matéria. Deixa eu ver que negócio demorado. Vamos lembrar que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tudo aquilo que tem massa, que tem um volume, tá certo? Então, isso é matéria. E ela se apresenta pra gente. Ai, eu esqueci de passar o. Ela pode se apresentar para a gente de duas maneiras diferentes. Elas podem se apresentar como substâncias puras e pode se apresentar como misturas, certo? Então, essas são as duas maneiras que a matéria tem de se apresentar para a gente mundo afora, né? Então, a gente vai estudar hoje e na próxima aula da semana que vem essas duas coisas. A gente vai estudar substâncias puras hoje e misturas na aula que vem, tá certo? Então, substâncias puras vai ser aquela substância ela é sozinha. E a mistura, obviamente, vai ser uma composição de substâncias diferentes, né? Vai ser uma junção de duas ou mais substâncias, certo? Mas hoje, especificamente, a gente vai prestar atenção nas substâncias puras. Como é que a gente consegue identificar, né, qual das duas se aquilo que a gente está vendo, se aquilo que a gente está tocando é uma substância pura ou uma mistura. Para a gente saber a diferença entre elas, a gente vai levar elas para o laboratório, certo? A gente faz uma série de testes, porque cada um desses tipos, elas apresentam propriedades e características diferentes. Então, a gente vai ter as propriedades das substâncias puras e as propriedades das misturas, tá certo? Então, é assim que a gente faz. A gente testa esse material, esse pedaço de matéria que a gente tem, né, essa porção de matéria. A gente testa ele fazendo experimentos e com os resultados, né, com aquilo que a gente vai identificar, a gente consegue separar o que é uma substância pura e o que é uma mistura. Vocês estão entendendo até aí? Sim. Valeu. Então, vamos seguir. A gente tem esses tipos. Não chegou mais alguém. A gente tem esses tipos de propriedades das substâncias puras, tá certo? Então, quando a gente testa,
né? A gente leva elas para o laboratório, a gente testa elas, a gente identifica que as substâncias puras, elas apresentam essas 4 propriedades aí, essas 4 características. Elas têm composição química física fixa. Elas têm composição química fixa e invariável. Elas podem ser representadas por fórmulas. Elas têm constantes físicas bem definidas e também elas se formam por fenômenos químicos. Então, vamos lá. Composição, o que é, né, a composição, uma composição química fixa e invariável? Isso quer dizer, gente, que em qualquer forma que essa substância se apresente para a gente, ela vai ter, peraí, chegou mais alguém. Ela vai ter aquela composição química igual, ela não sofre nenhuma alteração. Por exemplo, eu coloquei aqui imagenzinha de uma torneira, né, saindo uma gotinha d'água, porque a água é um exemplo disso, é uma substância pura. Significa dizer que se a gente pegar a água no estado sólido, vai ser água, vai ser H2O. Se pegar no estado gasoso, vai ser H2O ainda. Se for no estado líquido, vai continuar sendo H2O. Se a gente pegar 1 litro de água, vai ser H2O em toda aquela porção de matéria, certo? Se a gente pegar água aqui no Brasil, vai ser H2O, água lá no Himalaia, água lá no Japão. Tem aquela mesma composição química, certo? H2O. Isso não muda em lugar nenhum e não muda nem no estado físico que essa matéria se apresente, que essa substância esteja se apresentando, seja líquido, sólido, gasoso, a composição química dela vai sempre ser a mesma. Vocês entenderam isso aí? Sim. Sim, professora, sim. Então, nada de pagar os olhos da cara naquelas garrafas de águas de fontes que vêm de não sei aonde, porque é exatamente a mesma coisa. Só muda o preço. E elas podem ser representadas por fórmulas, certo? A gente tem o H2O para água, né? Que é o que eu acho que é mais fácil. Se for sal de cozinha, uma substância pura, NaCl, certo? Então, toda vez que você vê, né, ela sendo representada uma fórmula química, aquilo vai ser uma substância pura, certo? Ou seja, voltando, né? Misturas não são representadas por fórmulas químicas, tá certo? Exemplos de mistura, água de coco, a camada lá, né, atmosférica ao redor da Terra, a gente não tem, lá é uma composição de gases, uma mistura de várias substâncias, certo? Então, aquilo ali não vai ter uma fórmula química para aquilo, nem para água de coco, nem, sei lá, para algum tipo de remédio, não tem, quando é assim, misturado várias substâncias, a gente não tem uma fórmula específica para aquela mistura, certo? Então, toda vez que a gente tiver vocês forem, por exemplo, para o Enem, e tiver uma pergunta sobre isso, sempre ele vai colocar, toda vez que se tratar de uma substância pura, todos os exercícios, eles sempre vêm assim. Eles veem o nome da substância e a formulazinha dela entre parênteses, certo? Então, sempre que tiver a fórmula química, vai ser uma substância pura. Aí essa parte aí tem constantes físicas bem definidas. O que isso quer dizer? Vamos colocar aqui como exemplo o ponto de fusão e de ebulição, certo? São muito específicos essas constantes, certo? Então, as substâncias puras, elas vai ter sempre isso muito bem definido. Se vocês perceberem aqui, ó, se a gente pegar aqui, essa temperatura, deixa eu mudar a cor para não misturar com a da curva do gráfico. Se eu pegar no tempo, aqui é o eixo do tempo, se eu pegar aqui no eixo igual a zero, né, no tempo igual a zero, e na temperatura igual aqui, -10. Se eu
juntar aqui, eu vou ter essa situação, certo? A gente vai ter essa, ela vai estar no estado sólido, quando tiver na temperatura igual a 10, né? Ela vai estar no seu estado sólido. Se a gente pegar agora, aí a gente começa a aquecer. A gente fornece energia, até que quando chega num tempo, nesse tempo aqui, ela vai atingir a temperatura de 0 graus e começa a derreter. Vamos pensar que isso aqui seja água destilada, certo? A água. Aí ela começa a derreter e começa a entrar no estado líquido. Então, aqui a gente tem o sólido e o líquido junto, né? Mas a gente continua fornecendo energia e o tempo vai passando, a gente vai fornecendo calor. Aí ela fica toda líquida, esse tempo aqui, ó. Aí segue aquecendo até que começa a evaporar. Então, veja só. Como é que a gente identifica se essa substância vai ser pura olhando o gráfico dela da mudança de estado físico? Vocês vão ter que prestar atenção no instante em que ela está mudando o estado físico. Isso é muito importante, gente. Informação que precisa ser. Vocês precisam estar atentos. Ó, no instante em que ela começa a derreter, até que ela derrete completamente, tá vendo que é a mesma temperatura, igual a 0, né? 0 graus Celsius. Aqui, ó, a mesma temperatura, tá? Ups. Eu ia dizer para vocês que isso tem que ser reto e fiz um negócio torto desse. Então, ó, repare que aqui no meio, ó, é reto, essa temperatura não muda. A mesma coisa vai ser lá em cima. Ó, começou a evaporar, terminou a evaporação, aqui no meio do caminho, a temperatura não mudou, certo? Ó, não muda. Não muda. Então, para você dizer que uma substância é pura, ela tem que ter, ó, temperatura constante nessas duas etapas aqui, ó. Nas duas, não pode ser só em uma. Então, para você dizer que uma substância é pura, a temperatura não muda no ponto de fusão e nem no de ebulição. Isso vai ser retinho, certo? Essa parte do gráfico. Isso ficou claro para vocês? Alguém quer que eu repita essa parte? Vocês falam, gente. Deixa eu ver. Tudo certo, professor. Tá bom. Então, tudo segue. Só vai ser substância pura se os dois se manterem constantes, certo? Se qualquer um der uma levantadinha assim, ó, aí já não é, tá certo? Em qualquer um dos dois. Se qualquer um dos dois deixar de ser reto, aí já vai ser uma mistura. Então, vamos lá. O próximo ponto é que formam-se por fenômenos químicos. O que quer dizer? Quer dizer que essas substâncias, o H2O, por exemplo, se torna uma substância pura quando ele passa por alguns fenômenos químicos, que vai ser o quê? O que é um fenômeno químico? Vai ser quando o íntimo da matéria sofre transformações, certo? Ela junta, recebe energia, né? E junta elementos químicos diferentes. Por exemplo, junta duas moléculazinhas de hidrogênio com uma de oxigênio, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Então, isso acontece no íntimo dessa matéria, certo? No íntimo desses elementos. Então, elas se juntam e formam, por causa de questão de transformação de energia, tudo mais, receber energia ou ceder energia, elas formam uma substância, certo? Então, está envolvido aí com essas ligações atômicas. Entenderam? Como se formam, então, as substâncias puras, essas
ligações atômicas acontecem e e esses átomos diferentes se juntam, formando uma substância, certo? Por isso que pode ser representado por fórmulas, porque a gente pega, juntou-se tantos átomos de hidrogênio, tantos átomos de oxigênio, e a gente formou uma substância água, certo? Se a gente colocar, por exemplo, duas substâncias de oxigênio, a gente pega duas substâncias de oxigênio. Se a gente pegar, por exemplo, a gente tem H2O, né? Dois átomos aí de hidrogênio e um de oxigênio. Se eu coloco mais um de oxigênio, a gente já forma água oxigenada, né? Outra substância pura. Por isso que a gente consegue representar por fórmulas, porque a gente sabe a quantidade e quais átomos estão envolvidos aí nessa transformação, certo? Então, isso é importante. Vocês precisam prestar muita atenção nisso. A alotropia vai ser uma particularidade das substâncias puras, vamos dizer assim. Vai ser como elas se apresentam quando... Não, peraí, gente, eu tava olhando para outro canto. Sei nem que eu tava falando mais. A alotropia é quando a gente tem substâncias simples, certo? Só que elas são formadas pelo mesmo elemento químico, ou seja, elas são substâncias simples, ou seja, são puras, certo? Só que elas são formadas pelo mesmo elemento químico, só que substâncias puras diferentes. Então, elas são diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento químico. Aí, aqui eu coloquei as principais, certo? Esse assunto costuma cair bastante no Enem, por isso que até eu coloquei o gifzinho de vocês ficar de olho, porque a alotropia cai bastante situações dessas no Enem, tá certo? De novo, não sei se vocês sabem, mas o formato do Enem mudou. Então, agora, a prova de Ciência e Natureza está no mesmo dia da prova de Matemática. Então, está dando uma diminuição aí na quantidade de cálculos na prova de Ciências da Natureza. Então, essa é um tipo de conteúdo que é bom vocês ficarem de olho, certo? Então, vamos lá, de novo. Alotropia vai ser quando a gente tem substâncias puras diferentes, mas elas são formadas pelo mesmo elemento químico. Aqui a gente tem o carbono, a alotropia do carbono, que é o elemento químico C, né? E esse mesmo elemento, ele pode se apresentar como grafeno, como nanotubo, como fulereno, como diamante, como grafite, certo? Tudo isso aqui a gente só tem carbono na composição, ou seja, grafeno, ele é composto unicamente pelo elemento químico carbono. Nanotubo, só carbono, certo? O diamante, ele é completamente feito de carbono. O grafite que tem aqui, né, na pontinha do lápis, também só tem carbono na sua composição, certo? Mas então, por que o mesmo elemento químico, né? Porque carbono se apresenta em tantas formas diferentes. Ele se apresenta em todas essas formas aqui, pelo jeito que ele se organiza. Tá vendo? As formas que ele tem. O grafite, ele forma uns elevadores, sabe? O diamante, ele vai formando pequenos cubos. O fulereno, ele forma essa bolinha, né? Esse círculo, essa esfera. Nanotubo, um tubo, tá explicado, né? E o grafeno forma essas redes, certo? De carbono. Então, é a forma com que ele se organiza no espaço, é a estrutura com que o carbono se organiza. Vocês entenderam isso aí? Sim. Ok. Então, tá aí a alotropia do carbono. O que vocês precisam lembrar mais vai ser do fulereno, do diamante e do grafite, é o que é mais comum, certo? Mas tem outras também, tem grafeno, tem nanotubo e também tem outras, mas que não são tão importantes quanto essas que tá aí nessa imagem para vocês, certo?
Então, a gente vai ter um pouco mais, né, da alotropia. A gente tem agora a holotropia do oxigênio, que aí, ó, a gente tem o gás ozônio. O quê, João Carlos? Você ficou com dúvida em qual? Fala pra mim. Você quer que eu volte lá no do carbono? Hum? Gente, cadê? Não? Cadê? Meio que em tudo. Jesus. Peraí, João Carlos. Mas você não entendeu nada? Tipo, nada até agora? Ai, Jesus. É porque, tipo assim, a gente tá falando das substâncias puras, certo? Que elas são formadas lá no interior, a gente junta elementos químicos diferentes, certo? E forma-se as substâncias puras. Então, a gente viu que uma particularidade dessas substâncias puras é a holotropia, que é o que a gente está vendo agora, certo? Que vai ser quando a gente tem substâncias puras diferentes, porém formadas pelo mesmo elemento químico. A gente viu. A gente viu aqui o do carbono, que vai ser a única diferença entre essas substâncias vai ser a forma que ele se organiza no espaço, tá certo? O jeito que ele se conecta um elemento químico no outro. E aqui a gente vai ter o do oxigênio, certo? Também é uma muito importante, que vai ser, nesse caso aí, não é bem a forma que ele se organiza no espaço. Isso aqui tem a ver, deixa eu colocar na caneta. Tem a ver com a atomicidade, certo? O que é? Isso é um C. O que é a atomicidade? Vai ser a quantidade de átomos de oxigênio que tem naquela substância. No caso aqui, a gente tem o gás oxigênio, né? Tem dois átomos de oxigênio, e a gente tem o gás ozônio, que é quando a gente tem três, certo? Então, a gente forma substâncias diferentes, gás oxigênio e o gás ozônio, substâncias diferentes, porém formados pelo mesmo elemento químico. Tudo é formado só do gás, ou só do oxigênio, tá certo? Um tem dois e outro tem três. Ou seja, a atomicidade, o número, a quantidade de átomos daquele elemento. Vocês entenderam essa aí? Tá. Então, agora a gente vai para outro, que é a alotropia do enxofre. Também, veja só, é a forma que ele se organiza, tá certo? A gente tem o cristal rômbico e o monocínico. Porque um é. De novo, eu não sei explicar exatamente essas formas, porque eu esqueci. Mas um parece um. Esqueci o nome, gente, como é o nome? Que o pica-pau entra e cai lá nas cachoeiras. Como é o nome daquilo, gente? Esqueci. Me ajuda? Alguém? Barril. 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 Então tem mais o formato de um barril e o outro de um paralelepípedo, né? De um paralelepípedo simples. Então, de novo, também é pela organização. Gente, beleza, ficou massa. Organização da estrutura de que esses átomos se organizam, certo? É a forma que eles se conectam um no outro e se apresentam no espaço, ok? Então, a gente tem o cristal rômbico e o monoclínico, certo? A gente tem esses dois aí. E, de novo, agora a gente tem outro que é o último,
a alotropia do fósforo. Deixa eu ver que horas são. A gente tem a alotropia do fósforo, que também tem a ver com a atomicidade, com o número de átomos de fósforo. Fósforo é o P maiúsculo, tá certo? Deixa eu colocar aqui, o enxofre é o S maiúsculo. Para quando eu salvar esse slide, né? Então, aqui, a molécula de fósforo branco vai ser com 4 átomozinho de fósforo, tá certo? Já a gente tem uma macromolécula do fósforo vermelho, que vai ser N, olha, gente, N átomos de fósforo. Significa dizer que a gente tem várias, milhares incontáveis, tem muitas. Então, quando a gente tem o fósforo branco, a gente sabe que aquela substância ali tem 4 átomozinhos de fósforo, enquanto a gente tem o fósforo vermelho, a gente tem incontáveis, a gente tem inúmeras partículas não, átomos de fósforo. Entenderam? Então, ó, voltando. Quando a gente fala do carbono e do fósforo, é a atomicidade que caracteriza aí essa diferença entre as substâncias. Já quando a gente vê o oxigênio não, gente, não é o carbono, a atomicidade é o oxigênio. Oxigênio e fósforo é a atomicidade. Deixa eu apagar. Deixa eu escrever o nome completo, acho que fica melhor para vocês revisar depois, né? Caneta. Então, quando a gente tem o oxigênio, O, e o fósforo, P, é a atomicidade que determina como a gente vai diferenciar um do outro, certo? Os alótropos diferentes daquela substância, eles se diferenciam pelo número de átomos que ele é formado, tá certo? Já quando a gente pega o carbono, que é o C, e o enxofre, e o enxofre, que é o S, vai ser pela estrutura com que eles se conectam. Então, vejam bem aqui, pessoal. Alótropo daquele elemento químico vai ser a forma dele, certo? Vai ser uma substância. A gente tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. Então, eles são alótropos do fósforo. Estão entendendo? Alótropos diferentes do fósforo. E para a gente diferenciar um do outro, a gente percebe pelo número de moléculas que ele tem, o número de átomos de fósforo que ele tem, que ele é composto. A mesma coisa do oxigênio. A diferença entre o gás oxigênio e o ozônio vai ser o número de átomos que ele tem na sua composição, certo? Então, a alotropia do oxigênio e do fósforo, a gente identifica pela atomicidade daquela substância. Enquanto a alotropia do carbono e do enxofre é pela forma que a estrutura que esses átomos se ligam. Deu para entender? E, gente, sim ou não, talvez qualquer coisa aí. Deu sim. Hoje eu tô com a cabeça meio voada. Muita coisa para se pensar. Mas aí pode prejudicar um pouco, né? Porque eu fico pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Mas é isso, gente.
para a aula de hoje era bem simples, assim, no meu ponto de vista, né? Era simples, porque eu achei pouca coisa para vocês assimilarem, certo? Então, o que vocês precisam saber para a aula de hoje? Vocês precisam saber o que é uma substância pura, como identificar ela, né? Quais são as suas principais características, são aquelas que eu mostrei lá no comecinho, ela ser constante, né, em todo lugar, ela ser representada por fórmulas químicas, ela ter propriedades físicas definidas, né, ponto de fusão, ponto de ebulição, e que elas são formadas, né, por ligações aí atômicas. E vocês precisam de verdade estarem atentos e nessa questão da alotropia, certo? Cai bastante no Enem. De novo, elas são identificadas, né? Elas são diferenciadas pela atomicidade e pela estrutura com que essas substâncias se conectam. Então, para a próxima aula, para a gente concluir, né, E a frequência? Sim, tem sim. A gente vai ver as misturas. Eu estou só finalizando aqui para parar a gravação, tá certo? Aí, vou parar aqui a gravação e vou colocar aqui o link para vocês.